pessoal, tudo bom? A palestra de hoje que eu vou apresentar para vocês hoje é mais uma massagem no meu ego do que qualquer outra coisa. Eu vou falar bastante de mim, tá? E sobre como eu aprendi a programar, como eu aprendi a desenvolver software, e por aí vai. Vamos lá. Bom, a imagem está meio ruinzinha e escura porque a foto é bem antiga mesmo, tá? O da esquerda ali, o que não é tão escuro, sou eu. A mancha mais clara sou eu, eu devia ter mais ou menos uns 11 anos de idade. Ali à esquerda, sim, é um MSX, é um Expert 1.0, tá? Aquela revista na minha mão é uma revista... chama MSX CPU, era a Playboy da nossa época, tá? Na gaveta do lado esquerdo estava cheia de revistas chamadas Microsistemas. Os mais velhos aqui conhecem ela e tal. Bom, a palestra chama Como eu me tornei um pythonista, um empreendedor pythonista. Então eu vou falar que empreendedor eu sempre fui, tá? Eu sempre fui um empreendedor. Desde que eu me lembre da minha infância e tal, eu já tinha empreendimentos. O primeiro empreendimento que eu tive chamava Longo Santana. Longo era o nome da mancha preta da foto anterior, né? Chamava Wagner Longo e Santana sou eu, Oswaldo Santana. Aquilo ali é um estatuto batido à máquina de escrever Olivetti, que era minha avó me deu de presente. Era o estatuto, era o contrato social da nossa empresa, tá? A nossa empresa, a gente abriu ela eu tinha 9 anos de idade. Antes de eu conhecer computadores, nós éramos robistas de eletrônica, porque o pai dele tinha uma assistência técnica de televisores, rádios, essas coisas. Isso era no interior do Mato Grosso do Sul, a cidade chamada Paranaíba, que eu morava lá. E a nossa empresa vendia seguro para bicicleta. A gente vendia seguro para bicicleta. Entendeu? Aí o cara lá fala, furou o pneu da minha bicicleta, não tem dinheiro para mandar remendar. Não tem problema, a gente leva, a gente tinha uma parceria com a bicicletaria, pagava mais barato para ele remendar o pneu da bicicleta, desentortar aro, desentortar raiação, essas coisas todas que a gente fazia. O cara pagava tal e dava o nosso lucrinho lá. A gente conseguia comprar fio, metro de fio, que era muito caro comprar fio para a gente fazer as experiências com eletrônica e tudo mais. E nosso plano era construir elevadores. Você vê que era uma empresa focada, né? Era uma empresa que tinha foco no modelo de negócio. Vende seguro de bicicleta para construir elevadores, tá? Depois do meu segundo negócio, era uma empresa chamada Smartech. Era óbvio que não deu certo, né? Não deu certo. Mas eu continuei amigo dele por muito tempo, desse meu sócio, e foi graças a ele que eu conheci os computadores. Ele ganhou um computador, um Expert da Gradiente, e quando a gente executou lá um primeiro programinha em Basic copiado de um livro, e executou e apareceu uma nave espacial num sprite quadriculado, pulando na televisão, nossa, colorida, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Tá? Essa daqui foi a minha segunda empresa, ela se chamava Smartech, nome genial também. Foi um estúdio de marketing, uma empresa de marketing que escolheu esse nome, eu. Tá? Basicamente era o seguinte, eu comprei o livro Clipper 5 do Ramalho, do outro Ramalho, não o Ramalho da Python Brasil, é do outro Ramalho, e ele vinha com um software de contas a receber para você desenvolver. Eu desenvolvi, fiz algumas melhorias e tal. Aí eu gravava disquetes com este software compilado, funcionando. Imprimia um negócio numa impressora laser de um ricaço da cidade lá, um folheto, um manual de instruções. Ia numa empresa de xerox, tirava várias xerox daquilo, empacotava num saquinho plástico, lacrava com meu ferro de soldar, fazia 5 ferros de soldar no plástico para lacrar o plástico, e punha nas bancas para vender. Eu levava de banca em banca na cidade, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, eu já morava em São José do Rio Preto, para vender nas bancas. Eu fiz 400 disquetes, vendeu 400 e eu ainda continuei recebendo e-mails pedindo mais, aí eu parei porque estava dando muito trabalho e pouco lucro, assim, mas estava dando um lucrinho, então eu vendi 400. Agora você imagina uma cidade do interior de São Paulo, em 1990, quantas empresas tinham computadores e iam na banca comprar software. Então eu fazia isso daí. Ele vendeu 300 cópias que eu coloquei ali, mas eu estava vendo lá, foram 400.
Comprar disquete também era um investimento muito alto. Comprar caixas de disquete verbatim. Aí tinha que comprar disquete bom, não podia comprar disquete vagabundo, porque ficava na banca, o cara punha exposto no sol, assim, na banca de revista. Aí o cara chegava e comprava o disquete tudo torto. Bom, depois disso eu montei uma BBS. Aí eu até estava contando a história hoje de manhã para o pessoal que veio do Rio Grande do Sul. Começou uma BBS com modem Zoltrix de 14.400, depois eu ganhei bastante dinheiro, consegui comprar um modem US Robotics externo de 28.800 com firmware upgradable para 33.600. Então era a BBS em termos de tal. Aí o meu concorrente tinha um pouco mais de dinheiro, ele tinha 2 US Robotics, e aí eu comecei a ficar bravo, falei assim, pô, eu tenho que fazer esse Zoltrix render. Ele usava o Windows 3.11 e eu usava o Windows 3.11, e não estava legal, a gente estava empatado em performance. Aí eu fui lá e troquei meu Windows 3.11 para o OS2, aí eu matei ele. A minha BBS era só 4 vezes mais rápida, mais eficiente, mais completa, mais tudo do que a dele. Porque o OS2 ele é um sistema operacional com multitarefa preventiva, não era colaborativa, era um sistema operacional melhor do que o Windows 3.11, tá? Tinha 150 clientes, uma linha telefônica de manhã e 2 linhas de telefônicas durante a noite. Adivinha que telefone que era esse? Era o telefone de casa, tá? Tinha 150 clientes com essas 2 linhas telefônicas. Aí eu cheguei para minha mãe, que era uma empresária que já tinha bastante dinheiro, estava bem de vida, tal, tinha uma empresa grande e tal. Eu falei assim, mãe, tem um negócio que está aparecendo por aí que chama internet. Eu preciso de 35 mil reais de investimento da senhora para eu alugar linha telefônica e montar um provedor de internet. Ela falou, você é louco, menino, você só tem 14 anos, você está estudando ainda. Como que eu vou te dar um dinheiro desse tamanho para você montar a sua empresa? Fosse isso, eu teria um provedor de internet, seria o primeiro provedor de internet da cidade onde a gente morava, mas não deu certo. Essa daqui era a máquina da BBS, era um 386SX, ali no meio tem um monte de livro poser, eu li todos, mas era para fazer pose da foto, tá? Eles não ficavam ali. Tem um livro de Assembly 386, um de C, e outras coisas ali, tá? Isso aqui no canto são caixas de disquete 5/4 polegada. Essa é a primeira versão da BBS. Depois eu comprei um drive de CD, gastei um horror. Eu troquei por uma minha espingardinha de pressão, de chumbinho, num kit multimídia. É sério isso, gente. Depois disso eu tive outras empresas, outros empreendimentos. Eu fundei, junto com meus amigos que estão aqui na frente, uma empresa de consultoria que chama Haxent Consultoria. Estou fazendo jabá para eles vão me pagar depois a propaganda. Montamos em 6 e hoje só restaram só 2. Éramos 6 sócios no começo. Agora tem só os 2 e tal. Eu saí da sociedade depois de um tempo. Fui ser sócio do meu tio num provedor de internet no interior de Minas e no interior de São Paulo. Lá nesse provedor no interior de São Paulo, nasceu um sitezinho que chamava assim, rantac.com.br/Python Brasil. E era um MOIN. Foi lá que nasceu o site Python Brasil, nesse provedor de internet aí que eu trabalhava. Depois disso daí, eu comprei domínio próprio, coloquei num servidorzinho melhor e tudo mais, e aí hoje quem administra é o Rudá, com a Associação Python Brasil. Tá? Foi quando eu cansei de ficar quebrado, sem dinheiro, de vir ferrado, sem grana, a mulher falando assim, e agora, como que eu faço compra no mercado esse mês e tal? Esse negócio de empresário dá um monte de satisfação, mas dinheiro nenhum, cara, vou falar para vocês. No começo é complicado, tá? E voltei para o mercado de trabalho como peão, voltei a ser programador. Mas e o Python? Isso é um evento de Python, não é um evento com a história da vida do Oswaldo. Tudo começou quando eu comecei a programar, tá? Aulas, computadores e SODs. Sozinho eu aprendi a programar em MSX Basic, com um livro e um livro que vinha com um computador que você comprava. Os computadores antigamente vinham com livros de programação. Hoje eles vêm com um folder propaganda de sites pornô. Mudou um pouquinho de lá para cá, né?
Aí meu pai falou assim, não, eu não gastei o dinheiro de um carro para comprar esse teu computador para você ficar jogando nele. Não, você vai ter que aprender a usar esse negócio direito. E me matriculou numa escola de computação do bairro onde eu morava, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E por sorte, os caras só tinham uma metodologia do Seymour Papert, de ensino de programação para crianças. Por sorte, no bairro, a única escola de computação que tinha no bairro era uma escola com essas características. Eles não ensinavam a usar DOS, WordStar, essas coisas. Não, eles ensinavam a programar. E aí eu aprendi a programar numa linguagem chamada Logo. A implementação era MLogo. Ela é em português, tem uma tartaruguinha na tela, você dá os comandos, a tartaruguinha obedece os comandos, e assim a gente aprendia a programar. Essa é a primeira fase do curso. A segunda parte do curso era Apple Basic. E o Apple Basic é diferente do MSX Basic, que eu tinha aprendido. Então eu fazia os programas na escola, no TK3000 ou no Exato Pro, num clone de Apple II, ia para casa e refazia o programa em MSX Basic, tudo de novo. Não tinha compilador na época para fazer a conversão de um para o outro. Tá? E depois eu aprendi Assembly de Z80, porque eu tinha MSX e os manuais em casa. Esse foi o livro que eu usei para aprender a programar. Esse livro está comigo até hoje. Essa foto eu tirei lá em casa. Tá? Esse é o meu Expert, ele era assim mesmo, tinha um drive de cassete, a gente gravava os programas em fita cassete. O meu sonho de consumo era ter um drive de 5/4. Até hoje, depois de velho, eu não consegui comprar. Eu tenho o MSX até hoje, ele funciona em casa e tudo e tal. E até hoje eu não consegui comprar um drive de 5/4 funcionando para ele. Eu já tenho 15 carcaças de drive, mas nenhuma funciona. Mas eu vou conseguir fazer isso. Ele tem um ali, ó. Depois, se não for muito caro, a gente negocia. Tá? Esse aqui era o Spectrum ED do meu amigo Wagner Longo. É um clone nacional do Apple II. A gente também programava no computador dele. Eu aprendi um pouquinho de Assembly 6502, mas ele que era o fera, tal. Eu só sabia algumas instruções. Esse era o TK3000 que eu usava na escola. E o Exato Pro. Tinha 2 modelos das máquinas na escola. A Exato Pro é fabricada por uma empresa chamada CCE. Vocês imaginam um computador fabricado por uma empresa chamada CCE, o nível de qualidade que tinha o negócio. Você estava usando lá na escola assim, apertava o Enter, na hora que você soltava o dedo assim, o Enter pulava para trás. Bom, dica número 1 para quem está começando a programar. Descubra o melhor modo de aprender a programar. Qual que é o jeito que você aprende mais fácil? É lendo, fazendo curso, frequentando aula? Mas descubra isso daí, porque isso é o mais importante para aprender a programar, tá? O meu modo é lendo. Eu gosto de ler, eu gosto de livro, eu pego livros de tecnologias, manual, documentação e tal, e começo a ler, tal. Óbvio que depois tem que praticar, porque só ler também não basta para nada. Mas o jeito preferido, o modo preferido de aprender alguma coisa meu é lendo. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Alguns assuntos exigem prática e eu não suporto sala de aula. Eu sempre fui, apesar de ter todo o perfil nerd de ficar em casa fazendo joguinho para jogar no final de semana, eu era o cara que sentava no fundão da sala de aula porque eu odeio sala de aula. Eu odeio professores, eu odeio. E eu sou instrutor. Eu espero que as pessoas tenham o mesmo ódio que eu tinha de professor de mim. Tá? E eu gosto de livros. Dedicação, esforço e recompensa. Não parei só por aí. Depois meu pai me matriculou a pedido meu. Não sei se vocês lembram, vocês iam na escola, aí entrava um representante de uma escola de computação sorteando bolsas. Né? Bolsas que te davam o preço normal do curso para você pagar. Se você não fosse com a bolsa, você pagava o dobro e aí você tinha uma bolsa de estudos e tal. Então, aí eu caí em várias pegadinhas dessa daí, eu fiz vários desses cursos, Microcamp, Microline, Microcenter, Micro isso, Microlins, Microcoisa, Micro tudo. Tá? Aprendi lá DBase 2, DBase 3 e tal, mas sozinho eu aprendi Clipper, Summer 87, mas eu nego, se alguém perguntar, você programa em Clipper? Não, nunca programei, cara, não sei nem o que você está falando. Pascal e C. C eu aprendi por causa da BBS, porque só dava para fazer plugins para o sistema da BBS em C. E eu tive um artigo publicado numa revista chamada Microsistemas, em Clipper, depois disso. Tá?
Era em parceria, sempre em parceria. O meu livro é em parceria com o Thiago, meus artigos são em parceria com os outros, porque eu não gosto de receber a fama sozinho. Não, é porque eu não dou conta de fazer sozinho. Eu sou um cara com muita iniciativa, mas pouca acabativa ou finalizativa, entendeu? Então eu preciso de alguém do lado para falar assim, vamos. Tá? Aí, para variar, escreveram meu nome errado, com W aqui, mas lá escreveram certo, para provar que não, é o mesmo Oswaldo. Tá? Dica número 2. Eu não sei inglês. Eu sei bem pouquinho, só o suficiente para ler, conversar um pouquinho, falar um bom dia, boa tarde, para não passar fome num país estrangeiro. Tá? E foi a única coisa na minha vida toda que me incomodou, me atrapalhou no meu desenvolvimento profissional e pessoal. A gente não tem que falar só acertos, a gente tem que falar erros também. Foi um dos maiores equívocos da minha vida, foi não ter aprendido inglês direito, corretamente. Para um programador, a primeira linguagem de programação que ele tem que aprender é inglês. Depois ele aprende as outras. Isso eu estou parafraseando um amigo nosso que chama Luciano Ramalho. Tá? Não adianta participar de projetos de software livre. Se você não tiver inglês para se comunicar com as pessoas que trabalham com software livre, open source, projetos, desenvolvedores estrangeiros, literatura estrangeira, tal, você não vai conseguir ser um bom programador. Tá? Eu não sou formado também, eu não tenho diploma de faculdade. Isso nunca me fez falta. Nunca. Nunca perdi um emprego, uma oportunidade por não ter diploma. Inglês fez falta. Tá? Vai além. Se a escola está te ensinando X porque o mercado pede X, corra atrás de aprender X e Y. Sempre um pouquinho a mais. Sempre esteja à frente. Porque o que o mercado pede hoje, ele só pede hoje. Amanhã ele pede outra coisa. E se você não vai atrás de aprender a aprender e aprender coisas novas além daquilo que te pedem, você não vai ser um bom programador. Se você sabe uma coisa, aprenda uma segunda. Se você sabe duas, aprenda uma terceira. Nunca pare de aprender. Uma das coisas chatas de ter aprendido Python, que eu considero, é que eu sempre gostei muito de aprender linguagem de programação, das mais diversas possíveis. Depois que eu aprendi Python, essa vontade, esse desejo diminuiu drasticamente. Eu continuo aprendendo algumas coisinhas, arriscando um Rubyzinho num dojo de vez em quando, um Smalltalk para trabalhar e tudo mais, mas diminuiu a vontade que eu tinha de aprender novas linguagens de programação. Antes de aprender Python eu sabia 12 e hoje eu sei 15, entendeu? Eu sabia 12 linguagens de programação antes de Python e hoje eu sei 15. Então eu devo ter aprendido aí só umas 3 novas a mais. E ainda assim não aprendi com a profundidade adequada essas 3 novas aí. Não deixe os outros traçarem seu caminho. É meio frase de autoajuda isso, não é não? Livro de autoajuda, essa palestra aqui. Não siga tendências cegamente, crie-as. Sempre desafie as pessoas. Sempre fale que as aplicações vão rodar na web, não faça declarações radicais. Quem precisa de banco de dados, tá? Sempre faça declarações radicais e persiga esses objetivos radicais. Porque aí você traça os seus caminhos, não fica seguindo o caminho traçado pelos outros. O XML é o futuro, a IBM disse isso, o Java disse isso, tal, e aí, cadê? Que futuro? Né? Tem uma onda agora do NoSQL. NoSQL não é a salvação do mundo, mas era uma tendência que eu já perseguia antes de ser moda. Eu já falava para as pessoas, para os amigos, que bancos de dados não relacionais eram o caminho, Ainda não são perfeitos, ainda tem um monte de problemas, tem um monte de deficiências e tudo mais. Mas eles estão buscando o caminho e estão apresentando alternativas ao modelo de bancos de dados relacionais. Coisas desse tipo, entendeu? Não acredite naquilo que o teu professor da faculdade disse, cegamente. Sempre questione. Não na aula, porque ele vai te dar uma nota baixa. Questione por você mesmo, dentro da sua cabeça, questione. Tá? Bom, antes de aprender a programar em Python, eu precisava aprender a programar com o paradigma da programação orientada a objetos. Tá? O que eu achava que sabia? Quando eu falava sobre programação orientada a objeto, eu falava que classe era um struct com função dentro.
Era isso que eu tinha na minha cabeça. Quando eu aprendi orientação, classe, conceito de classe, objetos em Pascal, em Turbo Pascal, era isso que eu tinha na minha cabeça. Orientação a objeto é uma bobagem, é nada mais do que um monte de structs de dados com funções agrupadas dentro da mesma struct. Era isso que eu tinha. E assim eu continuei. Fui embora com esse negócio. Não vou usar programação orientada a objeto, não. Esse negócio não serve. Tá, Oswaldo, mas e o Python? Entrei para trabalhar numa empresa chamada Conectiva. Saí do interior de São Paulo, ganhando um salário 3 vezes mais alto do que eu iria para ganhar aqui. Lá eu morava com a minha mãe pagava tudo, fazia almoço, fazia janta, não tinha despesa nenhuma e ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava quando eu vim aqui para Conectiva. Mas eu trabalhei na Conectiva, cara. Vocês não têm ideia do que isso significa. O que isso significa? Tem muitos colegas de Conectiva aqui na plateia, eu garanto, todos eles têm orgulho de ter trabalhado nessa empresa. Teve problemas, teve brincadeiras, teve coisas erradas, teve um monte de coisa e tal, mas todo mundo agradece ter trabalhado lá. É como se, na época, era como se um jogador de futebol do Corinthians fosse jogar no Barcelona, entendeu? Jogar no melhor time do mundo. E é do mundo, não era só do Brasil. Então, tinha gente fera demais aqui. Você ficava parado, escutando as pessoas conversando na sala lá da distro, você estava aprendendo. Era esse nível o negócio lá. Até escutar o Andrés reclamando do ar-condicionado, você aprendia. Eu aprendi instalações de papelão com ar-condicionado para poder direcionar o vento frio do ar-condicionado para onde eu quiser. Tá? Aí, uma vez, passaram uma demanda para mim para fazer um sisteminha no Conectiva Linux para integrar os menus, porque na época tinha KDE, GNOME e Window Maker. E aí cada um tinha um sistema de menu de aplicações diferente um do outro. E falaram, Oswaldo, você vai ser o responsável por desenvolver o cara que vai integrar esses caras todos. A gente vai instalar o pacote vai colocar um arquivinho no lugar e você vai gerar os menus para esses caras todos. Aí comecei lá. VI, menu.c, int, main, não sei o quê, e aí eu vi que eu tinha que manipular string o tempo todo, arquivo o tempo todo, não sei o quê. Eu estava me ferrando, estava dando tudo errado. Estava dando um trabalhão e tal. E aí o Cavacin, o nosso chefe lá, um dos sócios da Conectiva, falou assim, Oswaldo, por que você não experimenta fazer isso nessa linguagem? E me mostrou um documento que ele traduziu, um tutorial de Python. Ao que eu me recordo, é o primeiro tutorialzinho, a primeira tradução de um documento que fala sobre Python que tem na internet brasileira para português, foi feito pelo Cavacin. E aí eu comecei a fazer em Python e tal. O projeto não terminou, não finalizou, não funcionou, mudaram 1000 vezes o escopo e tal, e acabou não saindo, mas eu aprendi a linguagem, isso foi bacana. Tá? Isso foi no ano 2000. Eu era feliz até que um dia a Conectiva demitiu um monte de gente. Eu não fui demitido, eu pedi demissão porque eu já tinha um emprego no outro lugar. Eu fui trabalhar numa empresa aqui que chama GVT, para quem não é daqui, é uma empresa de telefonia, tá? Para quem é daqui, todo mundo conhece a GVT. E eu era feliz programando em Python, na Conectiva, até que eu fui trabalhar na GVT programando em Java. E era horroroso você fazer um downgrade de linguagem. Não era legal. Não, foi um sofrimento, foi difícil, foi complicado, tal. E aí eu me perguntava, por quê? Por que eu tenho que trabalhar nessa linguagem? Né? Porque as pessoas não conheciam outras alternativas melhores. Entendeu? E aí eu resolvi procurar na internet por Python. E encontrei uma lista de discussão que se chamava Python BR. Nessa primeira lista já estava o Senra e já tinha mais algum pessoal das antigas que deve estar por aí no auditório. Estava lá e eu entrei e a gente começou a conversar, o nível da lista era bom tal, e o moderador da lista desapareceu. Até hoje ninguém achou ele, o moderador da lista. Ninguém mais acha o moderador da lista. A lista começou a ter muito spam. Spam. Parece a sketch do Monty Python falando isso, né? Spam. E aí a gente precisava, não tinha senha de moderador, não tinha moderador no canal.
aperta o cinto que o piloto sumiu. Total. Aí eu falei assim, bom, pessoal, eu vou fazer um movimento, uma manobra radical aqui, né? Espero que vocês se acomodem bem, se segurem. Eu criei uma nova lista, eu criei a lista Python-Brasil, não era Python BR, era Python Brasil, e migrei, fiz um scriptzinho que listava os e-mails de todo mundo que tinha mandado e-mail na lista anterior e cadastrei sem autorização, olha só, perigo isso, sem autorização das pessoas eu cadastrei elas na nova lista. E aí consegui, eu fui, toda vez que alguém manda, fiquei ensinando a Python BR antiga, recebendo spam por anos. E todo mundo que mandava um e-mail para aquela lista falava assim, olha pessoal, essa lista está desativada, mandem para outra. Eu fiquei fazendo isso manualmente, tá? Um por um, tal. As pessoas que foram migradas sem autorização, nenhuma reclamou, né? O que foi fantástico e tal. E a gente criou a lista de discussão Python Brasil. Eu fui moderador da lista Python Brasil por bastante tempo, tem até a fama de que eu tinha eu moderava ela munido de uma havaiana de pau. Disseram que eu era um moderador muito severo. Hoje quem modera a lista é o Pedro Werneck, o Andrews Medina, e deve ter mais o Arthur, alguma coisa assim. Deve ter uns 3, 4 moderadores na lista. Quando eu iniciei a lista, tinha 250 inscritos. Quando eu deixei a lista, tinha 3.500 inscritos. Cresceu 10 vezes. Sempre linear, a gente nunca teve aqueles picos de assinatura, de inscrições. E agora está com um pouco menos do que isso. A comunidade começou a programar em Ruby, eu acho, alguma coisa assim. Aí diminuiu um pouco o volume de inscritos, a quantidade de inscritos. E assim nasceu a Python Brasil, tá? Enquanto isso, eu fui trocando de emprego. Então, o pessoal que me conhece, os amigos pessoais, falam assim, Oswaldo é o trocador de emprego profissional. Assim, ele troca de emprego mais que troca de roupa. Eu fui trocando de emprego, fui aprendendo programação orientada a objeto, aprendi Extreme Programming, trabalhei numa empresa que usava Extreme Programming, aprendi Test Driven Development, aprendi Smalltalk. Eu fui um dos poucos caras no Brasil que ganhou salário por programar Smalltalk, tá? Numa empresa aqui em Curitiba, chama Object Solutions, e fui aprendendo, sempre além daquilo que pediam para mim. A minha esposa fala que eu compro basicamente um carro zero em livros todo ano, de tanto que eu gasto com esse tipo de coisa. Tá? E como o jeito que eu gosto de ler, de aprender é lendo, eu selecionei aqui alguns livros que foram divisores no meu aprendizado de programação orientada a objeto e tudo mais. Esse livro aqui é um livro relativamente antigo, ele é da época que o ML era moda. Ó, o livro que estampasse o ML na capa vendia o triplo. Até mulher que fosse procurar livro de receita da Ana Maria Braga ia lá e comprava só porque tinha um ML escrito na capa. Tá? Com esse livro aqui, do Miller Page Jones, ele foi traduzido para o português, mas a Macron, que traduziu ele, descontinuou ele, então só encontra ele em inglês. Tá? Eu aprendi o que é uma relação E1, uma relação tem herança, composição, o que é acoplamento, que menor acoplamento é melhor, o que é coesão, que maior é melhor. Com esse livro que eu aprendi esse tipo de coisa. Foi com este livro que eu falei assim, então esse negócio de objeto não é um struct com funções dentro. Né? Ele é um pouco mais do que isso daí. Depois disso, eu tive acesso a esse livro. Esse livro eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Eu gosto dele e odeio ele. Eu gosto dele e não gosto dele. Tá? Mas ele é obrigatório. Gostando, não gostando, concordando, discordando. O hype do Design Patterns, que foi muito divulgado, os programadores Java falavam assim, não, mas eu sei Design Patterns. Então tá, me descreve aí um strategy. Aí o cara... não conseguia. Ou dava nome de strategy dos patterns nas classes que fazia e não tinha nada a ver, a classe não implementava aquele pattern. Um monte de gente fazendo classe factory, de factory, de factory, de factory, de factory. O cara não fabricava nunca, ele só fabricava fábricas. Né? Mas esse livro tem, a primeira metade dele ele é texto, é um livro texto. A segunda metade dele é um catálogo de patterns. A primeira metade dele é legal de ler. E lá eu li uma frase que fala assim, programe para interfaces, não para tipos.
né? Bem no momento em que existia um debate muito grande entre tipagem dinâmica, tipagem estática, aquele negócio, mas Python é uma linguagem de script, não tem tipagem estática e não sei o quê, papapá. Eu li isso daí e apresentei pro pessoal de Java e o pessoal falou assim, nossa, se esse livro está dizendo que isso daqui, então né? Bom, aí tem os patterns, a segunda parte do livro tem os patterns lá. Muitos patterns que eu li ali, eu falei assim, então o que eu fazia estava certo, porque eu já fazia o negócio intuitivamente, aí você lê o livro e fala assim, mas eu já fazia isso. Aí eu não sabia que tinha um nome, né? Eles deram um nome para coisas que a gente já fazia. Esse foi legal, mas eu não recomendo gastar dinheiro para comprar ele, não. O conteúdo dele tem na internet, a parte interessante dele tem na internet. São 2 artigos. Um que ele fala sobre a lei de Demetrius, que é de como para você diminuir acoplamento no software, tá? Regrinhas básicas, como se fossem leis, são umas 4, 5 leis ali, você, seguindo elas, você diminui o acoplamento do seu software, tá? E um artigo que fala sobre impedance mismatch, que é para modelo objeto, modelo relacional, para ORMs, para quem vai desenhar ORM e tal, entender as diferenças que tem do modelo da orientação objeto para o modelo relacional dos bancos de dados relacionais. Tá, ok? São 2 artigos bem legais de ler e tal, e bem esclarecedores que estão nesse livro. Esse aqui eu li, eu peguei emprestado, não devolvi, fui demitido da empresa, saí da empresa, anos depois eu encontrei com o dono da empresa num evento e devolvi para ele, está devolvido. Tá? Eu peguei essa edição mesmo em inglês, eu li em inglês, aí eu tenho um em português em casa, mas em português em casa é só para emprestar para os amigos lerem. Fala sobre Test Driven Development, que é uma coisa legal. Nem tudo que está aí dentro é muito legal ou eu acho vantajoso, não, mas tem 3 coisas que eu achei legal nesse livro, que é o Test Driven Development, Pair Programming. Eu gosto mais de Pair Programming do que TDD. Isso mostra pelos meus artigos, pelo livro, coautoria, artigo em coautoria. Por isso que eu gosto de Pair Programming, porque tem alguém para trabalhar junto comigo, entendeu? Eu sou um programador de time, de duplas, não sozinho. E o princípio do desenvolvimento ágil. Eu vou meio que passar rápido aqui, que o tempo está acabando. Livro sobre refatoração, tem uma parte que fala sobre maus cheiros de código, que é escrito pelo Kent Beck. É um capítulo de dentro do livro. É a parte mais legal. Os refactors são meio chato de ler. Mas esse capítulo do mau cheiro de código é legal. Esse aqui eu ganhei do Luciano Ramalho. Né? Eu ganhei, não sabia se era um livro bom ou ruim, tal, comecei a ler, não parei mais, terminei de ler o livro. Ele cola vários conceitos, práticas, ideias do mundo da programação e é um livro objetivo, prático, direto ao ponto. Ele é desse tamanhozinho assim, não é um livro grosso, que nem o Code Complete. Code Complete também é bom, completo, mas ele não é direto ao ponto, ele é uma talagada desse tamanho assim. O programador foi 4 anos para ler o livro todo. Tá? Esse aqui é um resumo, vamos dizer assim, do outro. Mas eu nasci para empreender. Então deixei tudo isso para trás. Esse negócio de trabalhar, receber salário, esse negócio é muito chato, gente. Vocês não têm ideia. E, eu estava trabalhando em Recife, no Instituto Nokia de Tecnologia. Ali é uma foto do meu apartamento, da janela do meu apartamento. Aqui é eu e minha esposa pulando num pula-pula num evento da empresa que era num resort em Porto de Galinhas, tudo pago, inclusive bebida alcoólica. Tomei de cerveja até... Eu saí de lá da cor da latinha da Brahma. Foi o melhor emprego do mundo, o Instituto Nokia. Sabe? A Conectiva foi legal, tal, mas o Instituto Nokia tinha tudo que tinha na Conectiva. Eu era mais experiente, tive muito mais capacidade de aproveitar os benefícios daquele lugar para trabalhar. E como é o Instituto da Nokia, a gente tinha os melhores computadores, os melhores equipamentos, os melhores hardwares e tal. A única coisa melhor que a gente não tinha era celular, porque o da Apple é melhor. O meu trabalho lá foi junto com o Rudá Moura, que não chegou ainda, né? Vai chegar amanhã, eu acho. A gente portou o Python para rodar nos Internet Tablets. Aquele ali é um 770, depois funcionou no N800, e hoje quem compra um N900, deve ter umas 3 pessoas no Brasil que compraram, um está aqui,
O Python que está lá dentro é o Python que a gente colocou, que a gente portou. É o mesmo, ele foi suportado e adotado pela Nokia. Tá? Ali era o nosso escritório, na praia. E aqui é o nosso escritório no lugar fechado. Cada uma dessas mesas aqui, ó, aquele cabo branco ali em cima, esse cabo branco aqui, ele ligava num plug em cima que tinha rede, telefone e energia elétrica. E as mesas tinham rodinhas embaixo. Então, eu quero fazer parte da equipe tal. Você pegava, arrastava a sua mesa para o seu computador, desplugava, arrastava, tal, chegava no lugar novo e plugava de novo. Pronto, você estava com a tua estação de trabalho no lugar tal. O Santagada foi lá ver, né? Sabe que eu não estou mentindo sozinho aqui. Bom, aí eu larguei tudo isso para voltar para Curitiba, passar frio e montar a minha empresa, a Trivius. Sobre Python e empreendedorismo. A comunidade Python ainda empreende pouco. A gente tem aqui algumas exceções, né? Tem exceções para comprovar a regra. Tem o Del, que é empreendedor de longa data, ele empreende há mais tempo com Python do que eu. Tem o Henrique Bastos ali, que eu sei também, que empreende e tal. Deve ter mais alguém aí na plateia perdido que eu não estou conseguindo enxergar. Lá no fundo, eu estou levantando a mão e assim vai. Tá? Se inspirem na comunidade do Ruby. O livro Cultura do mundo Ruby, Ruby on Rails, é um livro de empreendedorismo. É o Getting Real. O livro que define a cultura dos desenvolvedores Ruby e Ruby on Rails é um livro que fala sobre empreendedorismo. Entendeu? O pythonista ainda quer um bom emprego. Essa é a verdade. Eu estou provocando aqui, tá? Eu estou exagerando para provocar, justamente para gerar o debate. Os livros da 37 Signals, criadora do Ruby on Rails, falam sobre empreendedorismo. O que fez eu largar o meu emprego bom lá tal, e vir aqui para Curitiba empreender, montar uma empresa e me ferrar? Foi esse livro aí, Despertou o Espírito Empreendedor que estava dormindo. Tá? Se você fizer algo legal, as pessoas vão querer usar. Mesmo que já exista. Já existia um monte de search engine, mas se você fizer o search engine legal, as pessoas vão usar. Tá? Esse daqui é o livro da 37 Signals. Mostrou que é possível hoje levar a sua ideia adiante, mesmo com pouco ou nenhum dinheiro. Você está fazendo faculdade aqui e tal, reserva umas 2 horinhas toda noite e tal, e vai desenvolvendo uma ideia que você tem. No final da faculdade você vai ter um projetinho lá que pode até dar certo, te render algum dinheiro. No mínimo, se der tudo errado, você aprendeu bastante. Parece ser um ótimo negócio. Tá? E é barato empreender na nossa área hoje. Hosting é barato, domínio é barato, hospedagem é barato, você consegue até gratuito em faculdade, parceria, com coisas do tipo, linguagem de programação gratuita, IDE, ferramenta de desenvolvimento gratuita, tem tudo, cara. Não tem desculpa de falta de dinheiro. Esse é o outro livro da 37 Signals, esse é mais business do que o anterior. O anterior até fala um pouquinho de Ruby. E aí, o cara que fez eu comprar passagem de volta para Curitiba. Eu li em português, eu comprei na livraria sem saber, sem conhecer nada, tal, comprei em português. Aí eu emprestei para o meu cunhado, vocês sabem, não devolve livro. E aí eu comprei essa edição em inglês, quando eu fui para São Paulo, e depois eu fui assistir uma palestra dele e ele me autografou o livro. Já termino, vou pedir um extended time aqui. O Guy Kawasaki foi o cara responsável por convencer as pessoas a desenvolverem software para o Macintosh. Ele era vendedor de joias e relógios, e aí ele gostava muito de Macintosh, era muito apaixonado por Macintosh, e ele pegou e mandou o currículo dele para a Apple, e o Steve Jobs contratou ele. Ou o Steve Jobs direto contratou ele. Hoje ele é investidor de risco. Tá? E ele fala que perdeu 2 bilhões de dólares quando ele recusou ser presidente da Yahoo, quando o Yahoo começou. Ele fala que foi os 2 bilhões de dólares mais mal perdidos dele. Tá? Então empreendam também, é fácil, não precisa abandonar emprego nem estudo, pode fazer isso enquanto está trabalhando ou enquanto está estudando. Veja só se a sua empresa onde você trabalha não tem um contrato lá que diz que tudo que você fizer é dela. Tá? Vejam só essa questãozinha aí antes de tudo. Faça um pouquinho por dia, todo dia, as ferramentas estão aí gratuitamente, tem dinheiro sobrando, gente. Tem dinheiro sobrando. É muito fácil conseguir dinheiro hoje no Brasil. Tem FINEP, tem Venture Capital no Brasil já, tem Angel, tem BNDES, tem apoios setoriais, tem de tudo.
É fácil conseguir dinheiro hoje. Tá? Empreendendo primeiros passos, eu vou meio que dar uma acelerada aqui, porque acabou o tempo. Disclaimer, sucesso não é garantido, tá? Risco. O evento ou condição é certa que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos resultados. Empreender é arriscado. Grandes riscos trazem grandes retornos positivos e negativos. Tá? A ideia, você começa com uma ideia, tá? Tem que ser uma ideia inovadora. Inovar não é inventar. O Google era uma ideia inovadora, mas Search Engine já existia. Eles não inventaram. Tá? Análise, você vai analisar, vai ver se tem público para aquilo, se tem gente que gosta. Se você gosta, já é um grande indicativo que tem mais pessoas que gostam também, tá? Da tua ideia. Planejem, elaborem e tal, mas não fiquem masturbando muito plano de negócio não, tá? Tem um monte de gente aí que diz que é para ficar fazendo papéis, documentos, tá? Não perca muito tempo com isso não. Faz lá uma folha sulfite dizendo o que é, o que vai fazer, quanto você vai ganhar, como você vai vender, tá ótimo. Tá lindo, aquilo te guia para o resto da vida depois. Tá? O Twitter começou com um papel com o desenho da interface gráfica. Foi assim. Encontre um parceiro, um sócio, que entenda e acredite na sua ideia, que vista a camisa e se esforce tanto quanto você, que viva o empreendimento, que tenha qualidades complementares às suas. Tá? Empreender sozinho não existe. Comece a desenvolver, é fácil, tem Python, Django, Flask, Web2Py, UI, MooTools, Draker, é barato, App Engine, Cloud, Floss, Coworking, Telecommute, Outsourcing. Trabalhe nas horas vagas, 2 horas por dia fazem 40 a 60 horas no mês, se você trabalhar final de semana também 2 horinhas. É bastante. Seja lean, faça o mínimo essencial, seja ágil, faça iterações, receba e absorva os feedbacks. Dedique-se o máximo que der, dedique-se um pouco mais. Onde eu errei? Deixar o emprego, não era necessário. Eu podia continuar trabalhando lá no Instituto Nokia e trabalhando no meu projeto normalmente. Teria dinheiro, saláriozinho todo mês e faria o meu projeto acontecer. Eu não previa a tal da crise econômica. Isso me ferrou um pouco. A minha bola de cristal me enganou. Perder tempo com projetos que não deram retorno imediato. Não façam isso daí. Por exemplo, o livro está publicado, está ótimo, mas não vai dar retorno imediato. Vai demorar um pouquinho. É legal, é bacana, mas não é um empreendimento para dar retorno imediato. Se é que vai dar algum retorno. Vai dar mais propaganda do que dinheiro. Tá? Então, quando você está trabalhando assim, foque no resultado, primeiro. Dividir o esforço em muitos projetos, falta de foco, e não fui muito nem muito ágil. A gente sempre pode ser um pouquinho mais. Condições favoráveis para empreender. Está estudando. Está dentro de uma faculdade, você tem infraestrutura, computador, equipamento, amigos, prováveis sócios, está tudo aqui na faculdade, tá? Ser jovem, sem família para sustentar, e em alguns casos ser solteiro, assim, não tem nem namorada, tal, que a namorada vai querer te tomar aquelas 4 horinhas do final de semana que você poderia estar executando o projeto, tá? Eu sou casada, minha mulher está grávida do 2º menino já, então eu consigo trabalhar muito pouco. Ter suporte financeiro dos pais ou ter um emprego suave, tipo um meio período, alguma coisa assim, um lugarzinho que você só presta um servicinho de vez em quando. Tá ok? Não vire um escravo, fuja da escravidão. Antes que ela te alcance, é uma palestra do nosso amigo Vinícius Teles, está o endereço aqui, depois eu vou colocar esses slides disponíveis para você. E o papai Oswaldo Júnior, que é o meu pai, falou assim, só o dono do seu próprio negócio é capaz de construir riqueza. Se você é o funcionário de uma empresa, você está gerando riqueza para o dono, não para você. Tá? Como nós da Trivos mudaremos o mundo com nossos projetos que nós estamos desenvolvendo lá. E é isso aí, pessoal. Acabou. Obrigado.